Olá, você. Alegria, saúde, paz e muita sinergia para iniciarmos juntos a segunda fase de nossa jornada. Iniciamos com esta videoaula a segunda fase do nosso curso. Com os módulos 1 a 5, fizemos uma ampla retrospectiva da história da comunicação humana, desde a pré-história até chegarmos ao apogeu da oratória clássica dos gregos e romanos. Utilizamos textos e discursos históricos, até mesmo em algumas práticas oratórias, sempre disponíveis no RPO, Repertório de Práticas Oratórias, para auxiliar você na fixação do conteúdo narrativo. Não tenho dúvida de que o conhecimento adquirido até aqui sobre a evolução histórica do processo de comunicação dos humanos será muito útil na compreensão dos estudos que faremos a partir de agora, a fim de que você possa alcançar a excelência na arte retórica. Nesta segunda parte do curso, o foco será o estudo das técnicas retóricas. Faremos isso tomando como fonte do conhecimento as obras essenciais ao nosso propósito, dentre elas a Retórica de Aristóteles, o Tratado da Argumentação, ou Nova Retórica, de Chaim Perelman, o Tratado da Argumentação Judiciária, de François Martineau, a Argumentação Jurídica, de Victor Gabriel Rodrigues, Lógica e Dialética, de Mário Ferreira dos Santos, e Introdução à Retórica do século XXI, de Samuel Mateus. É importante dizer que outros autores também foram consultados e serão sempre referenciados com o devido crédito ao longo do curso. Enfoque especial será dado ao estudo da argumentação jurídica, quer na sua forma escrita, realizada pelos operadores do direito em suas petições, contestações, arrazoados e sentenças judiciais, quer seja na forma oral, quando utilizadas em sustentações orais e nos tribunais do júri. É na argumentação que centra-se a obra Tratado da Argumentação de Chaim Perelman, também conhecida como a Nova Retórica. Começaremos, porém, com a Retórica, a obra de Aristóteles que chegou até nós e a partir da qual Perelman desenvolveu seu trabalho sobre a argumentação adequada aos tempos modernos. E como foi feito na primeira parte de nossa jornada, cada videoaula será acompanhada de práticas oratórias, textos complementares e vídeos sugeridos com o propósito de auxiliar você na fixação do conteúdo. É sempre bom lembrar que só aprendemos fazendo. Por isso, nunca avance para a videoaula seguinte antes de realizar as práticas oratórias, criteriosamente preparadas para você desenvolver seu talento. Dito isso, iniciemos a segunda fase do curso. É chegada a hora de direcionarmos as atenções para o estudo das técnicas retóricas,
desenvolvidas pelos sábios da Grécia clássica e adequadas ao mundo contemporâneo pelos sábios dos tempos modernos. Ainda hoje repercute em todas as culturas o esplendor das artes gregas e, de modo particular, a arte oratória que encantou o mundo. Foi lá, na Grécia clássica, que surgiram as primeiras obras sobre oratória e retórica. A primeira, conhecida como arte oratória, foi escrita por Córates e seu discípulo Tísias, na cidade de Siracusa, pertencente à ilha Sicília, uma região que hoje pertence à Itália, mas que na época integrava a Magna Grécia. Essa obra de Córates e Tísias fisicamente não chegou até nós. Tempos depois surge a mais famosa obra, a Retórica de Aristóteles, escrita entre 350 e 335 a.C. Esta obra é, até hoje, a base para uma sólida formação sobre o domínio da arte de falar em público. Pode-se mesmo afirmar que, sem conhecer a obra de Aristóteles, nenhum orador poderá imaginar-se com o domínio satisfatório da arte retórica. Em matéria de retórica, diz François Martineau, ainda hoje são raros os autores que sejam mais do que coordenadores e comentadores. Cícero, diz ele, nada mais fez do que traduzir em latim o que havia sido escrito em grego, acrescentando os resultados de sua própria experiência. Os estudos cristãos sobre a arte de persuadir os pagãos sobre a verdade da boa religião são fundamentalmente plasmados em Quintiliano. E assim acontece até os nossos dias, onde os nossos bons autores nada fazem mais do que renovar a apresentação da matéria e da sua forma, sem verdadeiramente trazerem nada de novo. Por isso, o conteúdo do Trivium Sebecis tem como um dos pilares fundantes a retórica de Aristóteles, que começamos a estudar nesta videoaula. O outro pilar é o Tratado da Argumentação de Chaim Perelman, escrito já no século XX, mais precisamente no ano de 1996. E como não poderia deixar de ser, para melhor compreendermos o conteúdo da obra, é necessário que primeiro conheçamos os autores. De Aristóteles falamos hoje, de Perelman em outro momento do curso. Agora, que tal começarmos nossa videoaula com Eureka? Afinal, quem foi Aristóteles? O que você já sabe sobre Aristóteles? E aí, como foi o seu Eureka? Quanto você já sabia sobre o famoso filósofo? Vejamos agora o que pode ser agregado ao conhecimento que você já tinha. Aristóteles foi, sem dúvida, um dos maiores pensadores da história. Embora
a maior parte de sua produção literária tenha sido construída em Atenas, Aristóteles não era um cidadão grego. Nasceu em Estagira, na Macedônia, em 384 a.C., filho de Nicômaco, que era o médico de Filipe, o rei da Macedônia. Aristóteles já nasceu fazendo parte de uma família da classe média alta, o que lhe permitiu, ainda em sua juventude, aos 17 anos de idade, ingressar na Academia de Platão, onde permaneceu por cerca de 20 anos. Era um aluno admirado por Platão, que vai reconhecê-lo como um aluno com talentos especiais e a quem acaba por confiar a missão de também ensinar na academia. Quando Platão morre, Aristóteles já era um pensador reconhecido e experiente. Fato que o leva a imaginar que pudesse ser o sucessor de Platão na academia. E isso fazia sentido, pois não havia ninguém tão preparado quanto ele para conduzir a academia, onde já ensinava oratória e que tão bem conhecia. Mas as coisas não se encaminham nesse sentido. Havia um grande obstáculo no caminho de Aristóteles: ser um meteco, ou seja, não ser um cidadão ateniense, não ter nascido na Grécia. Esse era realmente um obstáculo difícil de ser superado. Assim, quem acaba assumindo a Academia de Platão é um seu sobrinho, conhecido como Espilsito, ainda que esse sobrinho não tivesse mérito para assumir tal encargo. Descontente com a nova realidade da academia, Aristóteles deixa a cidade de Atenas e muda-se para Assos, uma pequena cidade da Ásia Menor, e onde Hérmias, antigo escravo e ex-integrante da Academia de Platão, havia se tornado governante. No ano de 343 a.C., Aristóteles volta para a Macedônia, onde se torna professor dos filhos da elite macedônica e preceptor de Alexandre, filho do imperador Felipe. Preceptor era um cargo semelhante ao de um professor particular permanente, contratado para cuidar da educação de alguém. No caso, é o que faz o rei Felipe II, que contrata Aristóteles para cuidar da educação do seu filho Alexandre, o futuro imperador da Macedônia. Isso realmente acontece em 336 a.C., com o assassinato de Felipe II. Alexandre torna-se imperador com o título de Alexandre o Grande. Quando isso acontece, Aristóteles retorna para Atenas, com a ideia de fundar sua escola de filosofia, nos moldes da Academia de Platão, no que é incentivado por Alexandre o Grande, agora já imperador da Macedônia, e com um incontido propósito de conquistar e dominar toda a região, incluindo a Grécia,
que anos antes praticamente havia forçado a retirada de Aristóteles. E Alexandre realmente faz o que desejava, conquistando a Grécia e transformando a Macedônia num dos maiores impérios da época. Fala-se que Alexandre chegou a oferecer a Aristóteles o cargo de governador, do qual declinou o estagirita. Seu desejo era realmente fundar sua academia. Com este propósito, Aristóteles volta para Atenas e funda sua escola, com o nome de Liceu, onde vai dar nova forma à sistematização do conhecimento retórico. Um fato curioso no processo de sistematização de Aristóteles é o costume de, antes de abordar qualquer assunto, examinar as diversas opiniões, favoráveis e contrárias, sustentadas por outras personalidades. Esse modus operandi ainda hoje é altamente recomendável na preparação dos discursos, a fim de que o orador esteja sempre preparado para refutar as ideias contrárias ou, no mínimo, não ser surpreendido por algo que ainda não saiba ou que não possa opinar a respeito. É nesse tempo que as divergências de Aristóteles com as ideias de Platão vão ganhar mais evidência. E também é nesse tempo que Aristóteles traz ao conhecimento público sua obra sobre a arte oratória, a mais antiga obra da qual se tem notícia e que chegou até nós. A retórica de Aristóteles surge, pois, quase um século depois da primeira sistematização do discurso feita por Córates de Siracusa. É dessa obra que nos ocupamos agora. Para Aristóteles, retórica era a técnica que permitia descobrir os meios de persuasão relativos a um dado assunto, isto é, a forma mais adequada de persuadir alguém. Essa técnica foi ensinada por meio de sua obra retórica, dividida em 3 livros. O livro 1 é voltado para o orador, para como ele concebe os argumentos e de como ele constrói seu ethos como orador. Nele, trata Aristóteles do gênero do discurso, judiciário, deliberativo ou epidídico, e do que o orador quer e tem a dizer depois de definido o tipo do discurso. Cuida-se do que criar para a construção da mensagem. O livro 2 é direcionado para o público, para o receptor da mensagem. Aristóteles analisa o destinatário da mensagem, como o ouvinte recebe a mensagem em função do patos, ou seja, das emoções que o discurso desperta, e também orienta o orador sobre como discursar, conduzindo o ouvinte através das emoções, que podem ser despertadas com a mensagem. Por isso, no livro 2, cuida Aristóteles das definições dos vários tipos de paixões: a emoção, a ira, a calma, a amizade e a inimizade, o temor e a confiança, a vergonha e a desvergonha.
e trata ainda das orientações sobre como discursar, conduzindo e influenciando os ouvintes por essas paixões. No livro 3, a abordagem volta-se para o estilo, a linguagem, a entonação de voz, a narração dos fatos, a organização das partes do discurso, a exposição das provas, os meios de refutação, enfim, tudo aquilo que deve ser observado na construção e na apresentação do discurso. Depois de Aristóteles, os títulos das incontáveis obras publicadas e assinadas pelos mais diferentes autores, de modo especial no mundo contemporâneo, versando sobre o tema retórica e oratória, bem como os anúncios dos cursos que tratam do assunto, fartamente veiculados nas mídias sociais, suscitam, desde logo, uma dúvida. Oratória e retórica têm o mesmo significado ou são coisas diferentes? Essa dúvida, que sempre se faz presente quando se fala em oratória, é o desafio que coloco para você neste novo Eureka. O que você diria se alguém lhe perguntasse: oratória e retórica têm o mesmo significado ou significam coisas diferentes? E aí, você já tem a resposta para o Eureka? Vamos ver se podemos acrescentar algo de novo ao que você já sabe. Ainda no tempo de Péricles, vivia-se o período da eloquência espontânea, sem orientações dialéticas ou filosóficas, e sem qualquer preocupação em estabelecer diferenças entre o termo retórica e oratória. Ambos eram empregados com o mesmo significado. Em suas considerações sobre a oratória grega e romana, em Artimanhas do Dizer, capítulo 1, Ana Lúcia Guimarães diz que foi na Sicília, no entanto, que a retórica teve sua origem como metalinguagem do discurso oratório, surgindo aí a primeira diferenciação efetiva entre retórica e oratória. Segundo Ana Lúcia Guimarães, a partir da deposição dos tiranos Gelon e Hieron, houve a necessidade de grandes júris populares para que os prejudicados pudessem postular em juízo, através da palavra oral, a reconquista dos bens e propriedades perdidas pelo confisco. Para que os cidadãos pudessem fazer uso da palavra perante os juízes, surgem então os primeiros professores do que se chamaria mais tarde de retórica, conceituada por Aristóteles como a arte de persuadir. Oratória e retórica atuam no mesmo espaço, mas estão em campos diferentes. Oratória é a habilidade de falar em público sem vergonha, sem medo, de forma clara e explicativa, e ainda usando adequadamente o tom de voz, o contato visual, a postura corporal e as expressões faciais. Diferentemente da retórica, não consiste na ideia de convencimento, e sim
de comunicação. Já o termo retórica é usado para definir as técnicas utilizadas para construir um discurso expressivo e persuasivo. A retórica diz respeito à habilidade de construir um discurso capaz de convencer, saber dizer as palavras certas para as pessoas certas. Diz respeito à habilidade de argumentar com técnica. Desse modo, a partir de Aristóteles, a diferenciação entre oratória e retórica fica bem definida. Todavia, como observa Edward Corbett, a retórica de Aristóteles não é o produto de uma mera idealização de princípios, nascidos com ele e por ele convencionados para persuadir e convencer outras pessoas. É, sim, produto da experiência antes vivenciada por hábeis oradores, o produto da observação e análise das suas estratégias, o que hoje, na neurolinguística, denominamos como modelagem. Em outras palavras, a retórica de Aristóteles é a codificação de regras originadas da observação de experiências e comportamentos e tendentes a ajudar a todos no uso correto das técnicas da comunicação persuasiva. Essas experiências inspiradoras são referidas em diversos momentos de sua obra, ao recordar os tempos homéricos em que os gregos já se distinguiam pela força e pela magia de suas palavras. Tempos em que a oratória poética era compartilhada na Ilíada e na Odisseia, obras de Homero do século 8 a.C., que era o livro de cabeceira de todo grego desse tempo que se preocupasse com a arte de falar bem. Tanto a Ilíada como a Odisseia eram repositórios de conselhos, discursos, exemplos do falar bem, do falar com eloquência, o que nos tempos homéricos já era tão importante para os gregos quanto um bom desempenho nas guerras. Os grandes guerreiros também personificavam os grandes oradores. No dizer de Manuel Alexandre Júnior, antes de Péricles era a oratória antes da retórica, ou oratória sem retórica, ou ainda, quem sabe, uma pré-retórica intuitiva, bem anterior à que viria a ser convencionada como ciência do discurso na obra aristotélica. De igual modo, inspiradores para Aristóteles foram os grandes oradores gregos do século V a.C., o chamado século de Péricles, quando o próprio Péricles desponta como um dos mais eloquentes oradores e como o ponto de transição entre o tempo da oratória espontânea e o tempo da oratória erudita, dialética e filosófica. Péricles é a ponte que liga o passado ao futuro. Antes de Péricles, temos a Grécia de Homero e de Hesíodo, de Aquíloco, Safo e Alceu, de Píndaro
e Ésquilo. Depois de Péricles, temos a Grécia da prosa, da história, da eloquência política, da filosofia e da ciência. A Grécia que toma consciência de si mesma e do seu grande destino. Foi nesse tempo de Péricles, governante e orador, quando a democracia se sobrepunha à tirania, que Córaques e Tísias publicaram em Siracusa o primeiro manual de retórica, por volta de 465 a.C., como já vimos anteriormente. Primeira obra a se ocupar da divisão do discurso, e que depois seria tratada com mais técnica por Aristóteles em sua obra, com o título de dispositio, ou seja, a disposição, a divisão do discurso. Essa divisão será estudada por nós em diversas partes do curso e de um modo particular no módulo 7. É de Siracusa que também vem para Atenas, como mestre da retórica, o sofista Górgias, o mais combatido por Sócrates e Platão. Apesar disso, é Górgias quem estabelece novos paradigmas para a retórica, valorizando o estilo, valorizando a composição e valorizando o modo de dizer o discurso. Sócrates e Platão foram críticos árduos dos sofistas, como já dissemos atrás. E Aristóteles, discípulo de Platão, acompanhou os mestres nessas críticas aos sofistas, embora não as tenha corroborado com o mesmo vigor. É como se o estagirita buscasse uma posição intermédia entre Sócrates e Platão e os sofistas, já que, como vimos, nem todas as ideias de Sócrates e Platão eram aceitas por Aristóteles. Ainda que de forma discreta, veremos que, em alguns momentos, o discípulo se distancia dos seus mestres no confronto aguerrido com os teóricos, com os retóricos sofistas.